Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 18, amém? Então vamos lá. Primeiro vamos orar, né? Papai de amor, papai de cuidado, papai que está sempre presente em todos os momentos. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por nos permitir ler a tua palavra e aprender um pouquinho mais de ti em cada capítulo que nós seguimos, em cada capítulo que nós perseveramos. Nos ajuda, Pai, a continuar firme na leitura. Nos ajuda, Senhor, a ter revelações do Teu Santo Espírito. Revela o Espírito que há, Pai, por trás da letra. Que nós tenhamos esse entendimento e esse discernimento. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos lá, né? Eu quero começar ali com vocês no versículo 2 que fala assim, do capítulo 18, tá? Ali encontrou um judeu, foi Paulo. Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Olha só. Áquila e Priscila, que eles saíram da sua terra, saíram das suas casas, porque eles foram expulsos, né? Então, isso nos ensina, né, como nós não podemos estar presos em devido lugar, onde nós estamos hoje. A gente não deve estar preso com o que temos, porque aqui eles foram simplesmente expulsos por causa da sua crença em Jesus, né? Então, isso para a gente entender que a única coisa que a gente deve estar preso é em Jesus, amém? Que o Senhor nos dê entendimento e força para isso, né? Então, vamos lá. Então, Paulo, ele sempre ia à sinagoga e ele via a necessidade de ensinar sobre Jesus, de falar sobre Jesus. E com a chegada, né, de Silas e Timóteo, Paulo conseguiu tornar todo o seu tempo disponível para o ensino, né, para isso. E daí alguns judeus, né, se opuseram a Paulo, e ali no verso 6 ele fala assim, ó, vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Então, olha só, Paulo ele fez tudo o que foi feito, tudo que ele devia fazer naquele lugar onde ele estava, ele fez. Tudo que ele devia fazer, né, referente ao seu chamado, para aquilo que ele foi chamado naquele tempo, naquele momento, ele fez. Então, as pessoas que não aceitaram o ensino dele, ele não tinha mais a responsabilidade da vida dessas pessoas nas suas mãos. Então, ele lavou as suas mãos ali, né? Ele informou isso que é inocente sobre a vida deles. Ele no verso 8 fala assim: Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Então, olha só, muitos também creram. Muitos também se achegavam ao Senhor, aceitavam ao Senhor. Muitos eram batizados. E glória a Deus por isso, e Paulo continuava a sua obra. Alguns se opunham, mas alguns também criam. Amém? E vamos para frente, né? No verso 9 fala assim: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então, no 11, Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando. Então, né, a gente consegue perceber que o amor do Senhor com relação a Paulo, o cuidado, né, dele falar com Paulo, dele continuar a dizer para Paulo: Paulo, você está fazendo o que é para fazer, continue fazendo, que eu estou contigo, eu vou te cuidar, eu vou te proteger. Né? E também o amor do Senhor pelo povo daquela cidade, porque como ele fala ali, muitos nessa cidade são meus. Então, que maravilha, né? E ele deixou um filho ali, deixou Paulo ali, para que ele continuasse ensinando sobre Jesus, ensinando sobre o amor do Senhor. Amém? Então, isso é maravilhoso de ver esse cuidado, né? Essa excelência de amor do Senhor. Então, ali para frente, a gente vê que Galho, né, se tornou governador ali daquela cidade. E muitos
aproveitaram essa mudança e incitaram em uma desordem, né? Incitaram em uma confusão para que Paulo fosse expulso. Então, Galho, né, não aceitou a denúncia que eles fizeram e mandou que se resolvessem entre si. Então, a gente lembrando, né? O Senhor falou a Paulo que nada aconteceria a ele. E nada aconteceu. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Porque Ele é fiel e a gente pode crer em tudo que Ele nos fala. Amém? Então, vamos lá. Então, enquanto isso, né? Depois, ali nos versículos para frente, Paulo, ele continuava a visitar, né? A fortalecer, a animar a igreja, aquela igreja que ele tinha passado a primeira viagem missionária, que ele tinha passado e deixado alguns discípulos, agora ele passa novamente aí para fortalecendo eles, né, animando eles, dizendo, né, o Senhor é com eles e que, né, ele estava ali para esse cuidado, né, esse amor aí. Então, só para finalizar, eu quero ler com vocês os últimos versículos aqui que fala assim. Só que nesse versículo que fala sobre Apolo, quando chega em Éfeso, né, ele fala assim: tinha sido que Apolo tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Então, olha só, Apolo não tinha ainda o Espírito Santo com ele. E olha como ele recebeu aquele ensino com tanta fé, com tanta certeza, que ele ensinava fervorosamente, ele falava fervorosamente, com entusiasmo, com exatidão. Então, olha que maravilha é quando nós recebemos o ensino, nós cremos naquilo profundamente, né? E o mais o Senhor faz, a obra é o Senhor que faz. Ele só precisa que nós estejamos disponíveis a isso. Amém? E no final, falando ainda de Apolo, que ele era um muito bom orador e ele, né, falava muito bem para as pessoas, ele se explanava, né, muito bem para as pessoas. E acima de tudo, no último versículo fala assim desse capítulo: usando as escrituras, ele demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Então, assim como Paulo fazia, Apolo também fazia. E assim como eles faziam, nós também devemos fazer. Usar as Escrituras para mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Que nós consigamos fazer isso com a excelência com que esses homens fizeram e que tantos homens outros também já fizeram, né? Que nós sejamos também esse canal aí de bênção na vida das pessoas. Amém? Então, um beijo. Estes foram os meus comentários sobre o capítulo 18. Espero ter ajudado vocês na leitura. E até o próximo capítulo. Tchau!